começar a sessão, tio. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vamos hoje tratar do assunto coleta mecanizada, que amanhã completa 10 anos da sua implantação, mas antes de mais nada agradecer ao vereador Kiko, obrigado pela cedência. Quando precisar, o espaço desse vereador está à sua disposição. Antes de entrar no tema coleta mecanizada, eu quero dizer ao vereador Chico Guerra, ao vereador Renato Nunes, que esta questão dos ambulantes são das poucas coisas que nós somos obrigados a concordar com a administração municipal e com a guarda municipal. Eu entendo a necessidade dos senegaleses, mas não são os únicos desempregados nessa cidade e não têm o direito de tomar conta das ruas aí, tornando verdadeiro camelódromo nas calçadas. Por outro lado, também dizer que essa polêmica que está hoje aí da viatura, se foi roubada ou não foi roubada, é muito simples, é só pedir cópia do rastreador, Secretaria de Obras, na hora vai se tirar as dúvidas. E também em relação à Guarda Municipal, eu gostaria de deixar a minha posição aqui, está se falando em construir um quiosque, sei lá o que, em cima dos banheiros, é só o que falta nós criar mais biombo na praça. Tem o quiosque do turismo, que à noite fica desocupado, é um excelente local para a guarda poder fazer, né? Então, fica feito o registro. Nós vamos, então, senhoras e senhores vereadores, amanhã, dia 3 de agosto, nós completamos 10 anos da implantação da coleta mecanizada em nosso município, e a gente vai repassar algumas imagens aí para relembrar um pouco deste feito que Caxias do Sul se tornou pioneira no país na implantação da coleta mecanizada. Então nós temos aí Ok. Então nós temos aí as justificativas da época, né? A melhoria na coleta do lixo, fim da limitação do horário para se dispor o lixo, melhoria no visual e o pioneirismo a nível nacional. Pode ir passando. Na época fizemos duas pesquisas, uma por uma empresa de fora de Caxias do Sul, que deu 93% de aceitação, e a Universidade de Caxias do Sul 94,6%, o que nos deu a segurança para a implantação da coleta mecanizada. Pode passar. Então, o sistema, como nós já falamos, um caminhão para coletar, outro para fazer a higienização dos contêineres. Pode passando. A retirada das lixeiras, foram em torno de 2.000 lixeiras retiradas. Todas as que os proprietários doaram foram reformadas, pintadas e colocadas nos bairros para pessoas carentes que não podiam comprar as suas lixeiras. Pode passando. Aqui então na rua Duque de Caxias foi o primeiro container no dia 3 de agosto de 2007, portanto 10 anos amanhã. Pode passando. Assim era o cenário, isso aí não é montagem, eram assim as lixeiras aí na área central, aonde os catadores o dia inteiro revirando, escolhendo. Este era o cenário de fronte lancherias na Visconde. A gente esquece, mas foi dali que nós tivemos a ideia de buscar algo que acabasse com esse cenário aí. Pode ir passando. E assim, passou nos mesmos locais onde tinha lixeira, passou a se ter esse tipo de cenário. Pode ir passando. Quando nós implantamos a coleta, foi feito um planejamento para 6 fases. A Codeca, volta a frisar, nós recebemos ela com quase 10 milhões de rombo, não tinha dinheiro, não tinha crédito. Os primeiros 1.000 containers foram locados, caminhões e containers. Nós não tínhamos dinheiro para comprar e não tínhamos crédito. E nem assim deixamos de implantar esse projeto ousado. Então foi colocado, foi feito planejamento para 6 fases, que seria implantado 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Eram 6 anos. Infelizmente ficou 2 fases para implantar, porque a empresa que era proprietária dos caminhões e contêineres perdeu a coleta em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, entrou em colapso financeiro
e nós tivemos que adquirir o sistema, os 1000 containers das 2 últimas fases que nós tínhamos locado, tivemos que comprar e acabou atrasando. Então, primeira fase, a área central, onde já existia coleta diária, pode passar. Segunda fase, primeira foi 500 containers, 270 quadras e 80 mil residências. Pode passar. Segunda fase, por favor. Aí, então, mais os 500 containers, mais 336 quadras. Veja que aumentou o número de quadras e diminuiu o número de contribuintes. Por isso que a coleta mecanizada não se pode imaginar 100% da cidade neste momento, mas sim em torno de 70%. Aonde a densidade demográfica baixa muito, ele se torna um sistema antieconômico. Pode passar. Terceira fase, então, aí pegando esta região toda em verde, aí, em lilás, desculpe, né, a terceira fase, que já é bastante conhecida. Olha como baixa, então 280 quadras, apenas 25 mil residentes. Pode passar. A quarta fase, 550 containers, 450 quadras, quase o dobro e 40 mil habitantes. Na primeira fase, tu tinha 60 mil habitantes. E aí ficou faltando, isso aí foi 1950, 1340 quadras e 250 mil contribuintes beneficiados. Nós vamos dar uma olhada, então, as outras fases que ficou faltando, que foi a quinta e a sexta, que seria o bairro Garbim, São José, o restante do Santa Lúcia, o resto a outra parte que falta do Colina Sorriso, do Jardim Itália e do Nossa Senhora da Paz. Esses já têm alguma parte implantado. O Floresta, o Kaiser, o Rio Branco e o São Leopoldo. Eu quero frisar para os colegas que eu moro na Rio Branco, minha rua não tem coleta. Estrategicamente nós deixamos na quinta fase para não receber corneta, porque todo mundo vinha lá, ah, mas na minha rua, na minha também não tem. Tenha calma, nós vamos expandindo gradativamente. Só que imagine o mico que eu paguei na eleição passada por nós não ter conseguido implantar com os vizinhos e com os moradores. Mas está ali, então, para os moradores desses bairros, não percam a esperança. Existe um planejamento dentro da Codeca e a atual administração, eu espero que vá dar seguimento a esta implantação. Na sexta e última fase que nós havíamos projetado, não quer dizer que esse é o fim da expansão dos contêineres, daí pega o São Vito, Vilagem Guatimi, Esplanada, Salgado Filho, Bela Vista, Cruzeiro, Presidente Vargas, De Lázaro compreendendo inclusive aquela parte ali do Sant'Etienne, ali toda aquela região. Isso então é o que nós deixamos de projeto já na época projetado e que pode ser implantado. E hoje bem mais fácil do que naquela época, em que pese as duas administrações que nos seguiram, tanto do Walter Weber e do Balardim, tiveram outra opção, preferiram investir em outros equipamentos, o que a gente não está aqui para criticar. Cada administração elege as suas prioridades. Nós havíamos, além dos equipamentos, elegido esta implantação, porque isso reduz custo, simplifica o sistema de coleta, e eu tenho certeza que é aprovado pela população. Vamos adiante. Eu queria ter recebido a Codeca com 5.680.000 em caixa e não 10 milhões de déficit. Nós teríamos implantado as 6 fases e, quem sabe, sobrado gás. Mas, infelizmente, tivemos muita dificuldade. Pode passar. Caxias, com isso, ela foi destaque no Fantástico. Ela recebeu premiação pelo pioneirismo. Isso aqui é um programa da... Eu tenho espaço na sequência, né, presidente Felipe? Caxias foi modelo no Jornal Brasiliense, outubro de 2012. Pena que Brasília, na época, citou Caxias como exemplo da coleta mecanizada, da coleta seletiva, e lá nem sequer coleta seletiva tinha, não sei se hoje tem. Até uma informação que precisaria buscar. Capital brasileira não tinha coleta seletiva.
Próximo inscrito, vereador Adiló de Domênico. Na sequência, ele concede. Buenos Aires veio copiar Caxias, publicou inclusive no jornal o Clarim o próprio caminhão da Codeca, não se preocuparam em copiar. Bons exemplos a gente copia, e eles publicaram essa foto aí no jornal de Buenos Aires, implantando lá e destacando com muito orgulho que eles haviam copiado da Codeca de Caxias do Sul. Pode passar. Codeca foi prêmio, então, no segmento de serviços em 2010 pela Câmara da Indústria e Comércio. Sequência. Pode passar. Sistema de coleta mecanizada foi premiado pelo Sistema de Gestor, Prêmio Gestor Público do Sindicato dos Auditores de Finanças Públicas, SINDAF, o ano de 2009. Pode passar. Então, deixar assim muito tranquilo, nós estamos comemorando 10 anos de coleta mecanizada em Caxias do Sul, um projeto que veio para ficar, deu certo, tem mais 2 fases já projetadas, mas hoje eu entendo que caberia mais uma 7ª ou 8ª fase, porque a cidade espalhou. Tu sai aí para o lado do Bela Vista, o Vila Leão, Vila Mária, ali é incrível, onde a cidade já está com prédios, com densidade demográfica boa, comportando a coleta mecanizada. Ela evita essa pendenga danada aí do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, uma aberração, não ter o que fazer mesmo e incomodar os coletores da Codeca, que a vida inteira andaram pendurados nos caminhões fazendo uma coleta exemplar, e o Ministério Público do Trabalho se meter lá, não deixar mais eles andar, ter que embarcar na gabina, que o esforço físico é muito pior, o risco de torcer um tornozelo é muito maior. A coleta eu aprendi muito cedo dentro da Codeca com o sindicalista, o vereador Rodrigo e o vereador Renato, que conhece bem. O que o sindicato nos disse desde que chegamos na Codeca? Não interfere na coleta. A coleta se autogestiona por si. Funcionário que não anda, que não troteia, o próprio quadro se encarrega de excluir. Não precisa ninguém se meter. Ele sabe fazer o serviço, sabe fazer muito bem. Mas o Ministério Público do Trabalho teve que se meter lá, embargar, incomodar, dificultar, vai trazer custo adicional para a Codeca e piorou seguramente a eficácia do sistema de coleta, que o funcionário da Codeca, ele vai na frente fazendo o amontoamento e ele vem atrás pendurado, desembarca, embarca, desembarca, embarca, e eles têm um relacionamento muito tranquilo, motorista e coletor, eles se entendem, não precisa ninguém ficar ditando regra. No mundo inteiro se anda desse jeito, em Portugal, em qualquer cidade onde existe a coleta manual ainda, que muitas cidades têm a coleta mecanizada, mas nas periferias ainda tem a manual, é do mesmo jeito. E aí aqui o pessoal vem inventar moda, lamentavelmente, vai trazer ônus, vai trazer desconforto para os trabalhadores, mas é aquilo que a gente não se cansa de falar, eu tenho certeza que depois o vereador Ruiz também vai falar no outro assunto, né? Mas é excesso de fiscalização, Poder público se agigantou, cresceu demais, e está aí muito mais hoje para atrapalhar o cidadão do que para ajudar e fazer com que haja progresso e eficiência nas funções. Então, fica o nosso registro, quando nós comemoramos 10 anos de coleta mecanizada, esse sistema tem que aumentar, esse sistema não dá chance para o Ministério Público vir questionar o equipamento, não tem ainda legislação para eles se meterem no equipamento, é máquina, né? Não tem ninguém, o operador opera dentro, bem tranquilo, com ar-condicionado, com o rádio ligado, com todas as câmeras observando o funcionamento do caminhão. E também hoje, já lhe concedo a parte, vereador Tuigo, lamentavelmente a gente está vendo aí um triste episódio que no início nós sofremos muito, porque essa sistemática de desovar cadáver em container, isso foi um fantasma que nos assombrou desde o início e nós sofremos muito com isso. Tivemos que ter, toda a equipe da Codeca, muita determinação e muita coragem
para enfrentar as resistências, porque sempre que tu muda um sistema, o pessoal tem resistência. E aí se acusava que o container tinha coletado pessoas, e aonde nós afirmávamos textualmente que era o local de desova. E que hoje, lamentavelmente, está aí no noticiário. Vereador Tuigo, lhe concedo a parte. Muito obrigado, vereador Adiló. Parabéns, Codeca, parabéns, Caxias, parabéns, vereador Adiló de Domênico. Entendo, vereador Adiló, que Vossa Excelência teve um papel preponderante na implantação da coleta mecanizada. Quando nós assumimos a administração, o governo Sartori ao seu, além de outras bandeiras na área social, como a saúde e educação, nós priorizamos no nosso município a questão do saneamento. Foram investimentos massivos, foram buscas de financiamentos junto ao governo federal e que fomos premiados em todas elas, se tornamos referência nacional, tanto na área do abastecimento de água do município, com a construção do Marrecas, a questão do tratamento de esgoto, atingindo percentuais elevadíssimos, a política de enterrar canos deu certo em Caxias do Sul, e a coleta do lixo estamos aí vendo, né? Um belo processo, moderno, eficiente, premiado, tanto da coleta quanto da destinação, o seu tratamento, vereador Adiló. Então, é modelar. Eu entendo que essa foi uma decisão acertada, são 10 anos de coleta mecanizada que vem dando certo no município, né, um sistema moderno. Agora, o grande mérito da coleta mecanizada, na minha opinião, foi criar uma nova mentalidade na população caxiense. Estamos servindo de referência, inclusive, para a região metropolitana de Porto Alegre, da cultura de que é preciso separar corretamente, lá nos lares, onde é produzido o resíduo, né? De cuidar do nosso lixo, que tem um grande valor e que movimenta toda uma cadeia produtiva e que muitas vezes nem nós sabemos o quanto isso movimenta. E a própria questão da preservação do meio ambiente. Então, essa decisão, à época do prefeito Sartori, com Vossa Excelência, à testa da Codeca, justamente fez, sem querer, mudar toda uma mentalidade, toda uma cultura na população caxiense de que antes não se dava o verdadeiro valor. E mais, precisa ser mantida a coleta mecanizada, precisa ser ampliada, ao fim e ao cabo nós precisamos universalizar esse sistema, porque isso também ajuda nos mais pobres, que depende lá da catação, na busca dos resíduos seletivos junto ao container amarelo, mas também aquilo que é mais importante, a preservação dos aterros. Quando nós levamos lá o lixo já separado no aterro sanitário do Rincão das Flores, ali nós podemos fazer toda a geração de energia e começarmos a partir para novas tecnologias, como também é a questão da compostagem. Então, meus cumprimentos, Adiló, não poderia ser diferente, Vossa Excelência, ocupar a tribuna na manhã dessa quarta-feira e trazer os 10 anos de um sistema que está dando muito certo. Cumprimentos. Obrigado. Já lhe concedo a parte, vereador Russo. Só quero fazer um registro para não deixar passar batido a decisão firme do prefeito Sartori em nos apoiar, Guerino Pisoni, que era o presidente do PMDB, o Arida Alegrave, secretário do Meio Ambiente, e o nosso parceiro de toda hora, o Zequim, junto com nossos gerentes, o Melete, o Mauro, que estão aí, o Alemãozinho, e tantos outros, o Cid, que foram decisivos nessa fase de implantação. Não pensem que foi fácil vencer as resistências internas no governo, que às vezes é o mais difícil. Seu à parte, vereador Ruiz. Obrigado, vereador Adiló, mas quando o senhor mostrou antes ali as lixeiras, como era antes, eu me lembrei de novo daquilo que eu falei há dias atrás, há meses atrás. De novo, de lá em Galopes. Quando eu estava lá, em vários lugares tinha situações assim, praticamente foi eliminado. Foi eliminado. Agora voltou novamente, próximo à padaria, lá no fundo, na João Mincato, se criou uma lixeira fixa, e eu quero ver até quando que vai demorar para ficar assim. Lá na João Mincato, informações do final de semana, que ainda vou buscar, já está dando briga entre vizinhos. Porque ninguém quer a lixeira na frente da casa, porque ali vai se criar um lixão. Criação de ratos. E antes tinha o gari que ia na frente do caminhão, entrava naquelas ruas e amontoava no momento. Então, de novo, vou deixar aqui o meu relato. Esse negócio de acumular lixeiras em esquina não funciona. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. A gente criou três equipes que combatiam os lixões. Hoje parece que tem uma ou duas. Caxias precisa de 3 a 4, porque isso é um só para encerrar, senhor presidente, isso é um trabalho permanente. Capricho chama capricho, lixo chama lixo. Então, o poder público tem que tomar essa dianteira, tem que insistir nessa tarefa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Mais uma vez, agradecendo o vereador Kiko pela cedência. Obrigado.